Que grande alegria participar desse encontro com vocês, desfrutando dessa riqueza, dessa diversidade do corpo de Cristo, mas todos convergindo neste propósito de cumprir a missão, de multiplicar discípulos e assim expandir o reino, glorificando o nome do Senhor. Quero convidá-los a esse tempo de reflexão, nesse momento devocional, a partir de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, Jesus afirma à igreja de Éfeso: conheço as suas obras. Você já se perguntou o que Cristo pensa da igreja? Mais especificamente, como Cristo vê as nossas comunidades locais? Ele faz um diagnóstico da igreja, e é importante entendermos essa perspectiva de Cristo. Alguns leem o livro de Apocalipse com uma curiosidade superficial e inútil, quando, na verdade, essa revelação nos foi dada com um propósito moral e espiritual elevadíssimos, não para especularmos a respeito do fim, mas para confirmarmos o triunfo de Jesus Cristo e da igreja. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, João tem uma visão magnífica do casamento do Cordeiro com a sua noiva. E a grande alegria que nós temos é pensar nesse fim glorioso, que nós estaremos lá diante do trono do Senhor, seremos chamados como noiva para esse grande encontro. O casamento judaico acontecia em 4 fases. A primeira fase é a fase do contrato, quando o noivo assumia publicamente compromisso com a sua noiva e pagava o dote por ela. Na segunda fase, a fase da preparação, o noivo, então, ia preparar o lar e a noiva tinha a responsabilidade de manter-se fiel e ataviar-se para o casamento. A terceira fase, fase da procissão, o cortejo, acontecia o desfile, então, do noivo, junto aos seus amigos e servos, vindo ao encontro da noiva e a recebendo, iniciando, então, a quarta fase, que é a fase das bodas, ou o casamento propriamente dito, uma festa que podia durar entre 7 e 14 dias. Considerando esse aspecto cultural, fazendo um paralelo com a nossa realidade, podemos dizer que nós, a noiva de Cristo, estamos na fase da preparação, porque Jesus Cristo, nosso noivo, ele já assumiu um compromisso conosco, ele na cruz do Calvário pagou o preço por nós e ele foi preparar-nos lugar. Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo, ele voltará ao toque da trombeta, ele voltará para buscar a sua igreja e seremos levados para uma festa que não vai durar apenas 7 ou 14 dias, mas será uma festa que durará toda a eternidade. No capítulo 1 de Apocalipse, João tem essa visão do Cristo ressurreto em toda a sua glória. E mesmo tendo subido aos céus, Jesus Cristo, ele mantém uma relação estreita com a sua noiva. Ele caminha entre as 7 igrejas e ele se corresponde com elas para que se mantenham fiéis e se ataviem para as bodas. Essas 7 igrejas que receberam as cartas do Apocalipse são representativas das demais igrejas da província da Ásia, mas elas representam também a igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. A mensagem dessas cartas se mostra sempre relevante e atual para a igreja de todos os tempos e épocas, inclusive para nós, a igreja reunida aqui nessa 4ª consulta da década de fazer discípulos, uma igreja que precisa ouvir Cristo e precisa se comprometer com a missão e com o propósito realmente de expandir o seu reino. A estrutura das cartas segue um padrão. Normalmente, Jesus Cristo se apresenta e a apresentação de Cristo atende a algum desafio da igreja. Ele faz as apreciações e elogios, as reprovações e traz orientações e também promessas. Podemos dizer que Jesus faz um raio-x da igreja. Seus olhos são como chama de fogo e perscrutam o que há de bom e por isso merece ser elogiado, mas ele sabe também o que não vai bem, quais são os erros que precisam ser corrigidos. E ele se corresponde com essas igrejas e nos revela
que mesmo entre as igrejas verdadeiras, existem as igrejas que são mais puras e igrejas que são menos puras. Das 7 igrejas, apenas 2 recebem elogios, ou só elogios. As igrejas de Esmirna e Filadélfia. 4 delas recebem correções e elogios. As igrejas de Éfeso, Pérgamo, Sardes e Tiatira. E a igreja de Laodiceia só recebe correção. Mesmo entre as igrejas verdadeiras, há igrejas que são mais saudáveis e há igrejas que são menos saudáveis. Há igrejas que são mais fiéis e há igrejas que são menos fiéis. Jesus nos revela ainda que no meio das igrejas há cristãos que são mais puros e outros menos puros. Há verdadeiros discípulos, mas há também os enganadores. Jesus diz à igreja de Pérgamo: você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. A questão não é quantos cristãos existem, quantos membros em nossas igrejas. A pergunta determinante é: que tipo de cristão a igreja está discipulando? O propósito do diagnóstico de Cristo é promover a restauração e revitalização da igreja. Diagnóstico é um termo da medicina que significa conhecimento ou determinação de uma doença a partir dos sintomas. Diagnóstico é sinônimo de análise, investigação, pesquisa e reconhecimento. Um bom diagnóstico precede o prognóstico e as escolhas do tratamento. Um diagnóstico correto, feito precocemente, pode diminuir, inclusive, as sequelas causadas pela doença, além de facilitar o tratamento e de aumentar a chance ou a probabilidade de sobrevivência. Jesus diz à igreja de Sardes: esteja atento, ou esteja atenta, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Certamente Jesus é o único remédio, ele é a verdadeira solução para todos os problemas que a igreja possa enfrentar. Mas é interessante pensar que as doses terapêuticas, elas são diferentes para cada igreja. As características de Cristo, apresentadas em cada uma das cartas, respondem aos desafios específicos de cada igreja local. João não foi orientado a escrever uma única carta para as 7 igrejas. Ele escreveu uma carta personalizada para cada contexto. A solução e a estratégia de Deus para uma comunidade local podem não servir para solucionar os desafios de outras. Jesus não estabeleceu, inclusive, uma comparação entre elas. O diagnóstico deve preceder a estratégia. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus por ser uma igreja operosa, mas o seu trabalho, infelizmente, estava desconectado da piedade, eles haviam esfriado no amor. Não basta apenas ser uma igreja que trabalha arduamente. Nós precisamos ter o foco, o compromisso de cumprir a missão que o Senhor confiou a nós. Um diagnóstico errado ou a falta dele pode nos levar ao pragmatismo ativista. A saúde de uma igreja depende de sua fidelidade ao propósito de Deus. Jesus afirma que conhece as suas obras, que conhece as obras das igrejas. Obra é sinônimo, como eu disse, de trabalho árduo, mas o noivo não conhece apenas o que fazemos. Ele conhece a motivação que nos leva a realizar as obras que estamos realizando. E, acima de tudo, ele vê o resultado daquilo que fazemos. Deus não sonda só os nossos relatórios, ele sonda também os nossos corações. E é possível que uma comunidade local se ocupe o ano inteiro com uma agenda cheia de atividades, de eventos, de programações espetaculares, mas mesmo assim não agrade a Deus por causa do resultado do seu trabalho. Ou porque talvez não esteja cumprindo o essencial da missão, que é fazer discípulos. A igreja de Pérgamo, o noivo afirma que sabe onde ela vive, numa cidade tomada pela idolatria. Apesar disso, ele espera que sua igreja seja uma testemunha fiel, mesmo neste contexto hostil. Os tempos que vivemos podem ser tempos desafiadores, mas o convite de Jesus Cristo para nós continua o mesmo, para sermos igrejas saudáveis, fiéis e relevantes onde fomos plantados. Jesus nos convida a aproveitar, inclusive, aquilo que temos de melhor. Jesus conhece as nossas obras, conhece esse contexto interno, ele conhece
os pontos fortes e pontos fracos da sua comunidade local. Ele sabe das suas potencialidades, também das suas debilidades. E ele conhece também onde estamos inseridos, o contexto externo, as oportunidades e ameaças. A igreja de Filadélfia, Jesus disse que tinha colocado diante dela uma porta aberta. O Senhor coloca diante de cada uma de nossas comunidades janelas de oportunidades que não devem ser desperdiçadas. Esse tempo da Covid, do pós-Covid, há oportunidades magníficas que nós precisamos aproveitar, portas que precisamos passar por elas. Precisamos desistir das portas que estão fechadas, porque tentar passar por uma porta que está fechada é insensatez. Mas deixar de aproveitar uma porta aberta é desobediência. E as portas estão abertas para multiplicarmos discípulos e sermos fiéis ao chamado do Senhor. Precisamos ter uma imagem realista da igreja. Não uma criada a partir da nossa própria ótica, mas baseada nos critérios de Cristo. Precisamos perguntar a Cristo como ele vê as nossas comunidades locais. Teríamos coragem, honestamente, de perguntar ao Senhor, de pedir a ele para fazer um raio-x, fazer esse diagnóstico de nossas comunidades? Muitas pessoas são críticas à igreja, mas só quem ama verdadeiramente a igreja pode avaliá-la. E Cristo ama a igreja, e ele se entregou por ela. E nós, líderes, também precisamos ter essa coragem de olhar com muita honestidade, com amor para as nossas comunidades. Há igrejas que possuem fama de estarem vivas, mas estão mortas. Há igrejas que parecem pobres, porém, na verdade, são ricas. Me permitam aqui só lembrá-las de uma propaganda antiga, talvez não seja da época de vocês, que a maioria de vocês são bem jovens, mas uma propaganda antiga do Denorex dizia: parece, mas não é. Tem igrejas que parecem estar vivas, mas na verdade estão mortas. Há igrejas que parecem ser pobres, mas na verdade são ricas. Por outro lado, encontramos igrejas que são tão pobres que só possuem dinheiro. Em muitos lugares, a igreja tem 1 quilômetro de largura, mas apenas 1 centímetro de profundidade. Qual o tamanho da sua igreja? Quantos foram batizados? É bom batizar, mas ver isso como o principal parâmetro para o sucesso ou para a fidelidade, talvez seja não entender o ponto central da grande comissão. Vejamos o que Jesus aprova e desaprova nas igrejas. Jesus diz que ele conhece e desaprova o esfriamento do amor, a tolerância ao pecado, a imoralidade e conformação com o mundo, obras imperfeitas e mornidão espiritual. Referente a esse último tópico, Edmund Chan, no livro Um Tipo Certo, afirma que a mornidão da igreja moderna ofende a Deus. Mas muitas vezes ficamos satisfeitos com as meras aparências. E para lidar com essa condição sombria, tentamos fazer mais sermões, mais retiros espirituais, mais reuniões de oração, mais aulas sobre a Bíblia ou qualquer outra coisa desse tipo. Até percebermos que o verdadeiro mal-estar é um déficit de discipulado. A infância espiritual crônica é a norma eclesiástica. Superficialidade, imaturidade e carnalidade caracterizam muitos cristãos. Muitos membros da igreja, dessa forma, não crescem em direção à maturidade espiritual, muito menos se reproduzem espiritualmente. Jesus também afirma à igreja que ele conhece e aprova o trabalho árduo, o serviço constante e crescente, a perseverança nas tribulações. Ele valoriza aqueles que suportam as perseguições por causa do seu nome. Ele elogia a igreja por sua fidelidade doutrinária, por combater os falsos ensinos. A igreja, ela é elogiada pelo amor, pela fé e pela pureza. A verdadeira saúde da igreja é avaliada principalmente por uma consideração profunda de critérios qualitativos. A saúde da igreja é determinada pelo tipo de pessoa que a compõe. Quantas foram discipuladas e quantas estão crescendo na semelhança de Cristo. Há uma palavra de esperança para a igreja
e uma palavra de encorajamento para nós. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As promessas aos vencedores apontam para um futuro glorioso que está preparado para os santos. Jesus não promete livrar a igreja da tribulação ou da perseguição, nem mesmo promete enriquecê-la, mas ele promete que aqueles que são fiéis serão sustentados pelo Senhor e poderão, na eternidade, experimentar essa recompensa, que é mais amor, comunhão e participação dessa glória eterna. Sejamos igrejas puras, igrejas saudáveis e discipuladoras. Que o Senhor nos ajude a olhar com muita honestidade para a realidade de nossas igrejas, para que possamos ser fiéis ao propósito do Senhor. Que Deus nos abençoe.